Depois, e talvez entrando no terreno que é muitas vezes minado ao nível do conteúdo programático da JS, temos também que abordar questões que são talvez um bocadinho menos consensuais na sociedade e que carinhosamente a imprensa gosta de designar como questões fraturantes. E não só tem um carinho especial, porque gosta de apenas nos perguntar por elas e apenas estar interessado em saber, então, que causa aparentemente fraturante é que vão defender desta vez? Bom, a isto eu já vos disse qual deve ser a resposta. A causa fraturante que nos mobiliza é o desemprego. A causa fraturante que afasta a população jovem da capacidade de se realizar é o desemprego. Estas não são fraturantes. Estas não são fraturantes, estas são estruturantes e teremos capacidade de as debater se elas surgirem. Se surgir o debate em torno, em torno da adoção por casais do mesmo sexo, o que diremos é aquilo que temos vindo a dizer. Alcançámos uma vitória com o casamento, estamos dispostos, porque temos na moção e temos vindo a ter na moção, a fazer o trabalho pedagógico de convencer a sociedade a caminhar nesse sentido, se quiser, mas não vamos agitar as águas daquilo que queremos que seja um período de aplicação da lei do casamento civil claramente demonstrativo à sociedade que o mundo não acaba, que o mundo não acabou nem vai acabar, porque agora duas pessoas do mesmo sexo podem casar, como aliás já tem acontecido. Cá estamos e ainda não chegou a chuva de enxofre nem a chuva de rãs como castigo divino pela opção que tomamos. E na ausência dessas condições meteorológicas adversas, eu acho que podemos constatar que o caminho a seguir é fazer esse debate sobre a adoção e arranjar forma de convencer também os portugueses, mais cedo ou mais tarde, a abraçá-la. Ou seja, não fugiremos ao debate, mas também não vai sugar as nossas preocupações. Assim como não fugiremos ao debate em torno da legalização das drogas leves, em torno da regulamentação da prostituição, em torno da dignidade no fim da vida, que passa não só pela eutanásia, mas passa também por outras questões como o testamento vital e que são questões que nos devem mobilizar, porque se somos cidadãos interventivos, se temos participação política, se queremos ter uma voz na sociedade e ser respeitados pelo resto da sociedade, é evidente e manifesto que temos que ter opinião sobre questões civilizacionais de direitos fundamentais que nos mobilizam a todos. E vamos tê-la. E vamos ter a visão progressista que caracteriza a juventude socialista e vamos contribuir para que o debate seja rico e esclarecedor. Eu sei que o tempo urge e vou acelerar um pouco, mas gostava de referir ainda duas coisas neste capítulo dos direitos fundamentais. E essas duas coisas são, por um lado, a necessidade de olharmos para a internet como fonte de direitos fundamentais e como fonte de preocupações que não têm existido no nosso programa político nem no do Partido Socialista, olhando, por exemplo, para a necessidade de proteger a privacidade na internet, de proteger o livre acesso à internet de tentações censórias por parte dos Estados e por tentações limitativas do acesso em função de condições económicas. Os operadores de serviços de internet seguramente abraçarão, de braços abertos, passa a redundância, mas abraçarão a oportunidade de aumentarem os preços do serviço de internet, quando cada vez mais torna um bem de primeira necessidade, e também teremos que ter a capacidade de mobilizar um debate em torno da proteção dos direitos de autor. Porque temos um modelo de direitos de autor antigo, que já não serve às realidades do presente, e, portanto, nessa tarefa, façamos uma reflexão e melhoremos a qualidade da proteção. E, finalmente, ainda ao nível de direitos fundamentais, porque de direitos fundamentais se trata, e é importante que não nos esqueçamos disso, há que falar da cultura. O direito fundamental à criação e à fruição cultural tem que ter uma palavra na moção global de estratégia da Juventude Socialista. É uma marca de governação à esquerda, é uma marca de aposta nas qualificações, é uma marca de aposta no enriquecimento individual e pessoal de cada cidadão e de cada cidadã, mas que também contribui para um aumento da capacidade, do conhecimento e do dinamismo da sociedade portuguesa. Apostarmos na cultura é apostarmos no futuro. E se de facto os nossos referenciais republicanos de há 100 anos diziam que era necessário empreender uma revolução cultural que passava pela escola pública e passava por mudanças também na percepção que temos do acesso aos bens culturais, nós devemos manter essa bandeira bem erguida e devemos apostar em apoios à criação cultural, em apoios também à criação de público para essa fruição cultural quando falha. E apesar de não estar diretamente ligada, esta questão, invariavelmente, também se prende com a língua portuguesa. E a língua portuguesa faz parte do nosso património cultural. Faz parte do nosso património cultural e abre-nos diversas portas para o Atlântico,
para o Índico, até para o Pacífico, e por isso temos que valorizar a língua como fator de aproximação. E, portanto, neste mandato que se iniciará, eu espero que a Juventude Socialista abrace com maior determinação ainda uma realidade que até agora tínhamos em vias de ser construída, que é da comunidade de juventudes socialistas do espaço da CPLP. Porque também há políticas públicas a desenvolver nesse eixo, também há políticas de juventude a desenvolver nesse eixo e também há políticas públicas que temos que continuar a promover através da língua portuguesa. E defensores de língua portuguesa que somos, e eu sei que o tema pode não ser do agrado de todos, mas eu aqui acho que devemos assumi-lo. O acordo ortográfico é um passo em frente na língua portuguesa. Representa o reconhecimento de que somos um membro da comunidade dos países falantes do português, que não temos um sentido de propriedade em relação ao português e que estamos abertos aos outros que também o falam e que também o escrevem. E por isso também devemos dar o exemplo, devemos adotar a nova grafia, mais uma vez também, e aqui voltava a dar o exemplo, como há 100 anos o fizeram os republicanos, quando fizeram a reforma ortográfica, na sequência desse momento transformador que foi a implantação da República. Por aí valorizamos também a cultura portuguesa, por aí valorizamos também a nossa projeção no mundo e a capacidade dos nossos autores, das nossas editoras, terem também um papel nesses outros pontos do globo em que se fala a nossa língua. Finalmente, uma nota ainda interna antes de falarmos um pouco da Europa. É importante pensarmos a República no ano do seu centenário. E pensar a República é identificar as maneiras de melhorar a qualidade da participação dos cidadãos na República. A origem da palavra é a coisa pública, a coisa que é de todos, em que todos temos um papel e uma palavra a dizer, algo que é nosso. E sendo nosso, temos que dar as ferramentas para que possamos tomar posse daquilo que nos pertence. Temos que implementar os conselhos municipais de juventude onde faltam, para que os jovens localmente comecem a saber o que é participar politicamente. Temos que arranjar forma de aumentar o número de orçamentos participativos implementados pelas câmaras municipais e pelas juntas de freguesia pelo país fora, para que o cidadão sinta que está a decidir parte da gestão do seu município ou da sua freguesia e se sinta integrado nesse projeto de construção da cidade, de construção da vila, de construção da sua aldeia. E também temos que reconhecer, de forma que vai ser, enfim, menos agradável para alguns, mas que é importante sublinhar, temos que reconhecer que a ideia republicana do exercício de funções, assente numa ética clara entre separação entre funções públicas e funções privadas, assente numa ética clara de incompatibilidades, de prevenção de situações menos claras, também tem que passar por uma outra ideia republicana, que é a ideia de que não há um exercício vitalício de cargos por ninguém e que todos devem ter a possibilidade de participar na gestão da República, renovando os mandatos, renovando a participação política. O PS já deu o exemplo. Fizemos-lo para os presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais. Há que dar mais passos nesse sentido. Alarguemo-la aos restantes membros dos órgãos executivos. Alarguemo-la a outros órgãos de soberania. Alarguemo-la aos titulares da Assembleia da República ou de outras Assembleias. Façamos o caminho que vai no sentido de dizer todos terão a possibilidade de participar. E mesmo se nos vierem acusar e vierem dizer querem correr com os velhos para arranjarem o tacho para vocês, que é seguramente aquilo que vão dizer. E vão dizer que é um absurdo e que é um disparate, porque estamos a desprivilegiar a experiência. Nada disso. Estamos a criar a geração seguinte. Estamos a assegurar que quem está neste momento presente prepara o futuro e terá um lugar também na gestão da coisa pública. Porque saberemos também, a nossa hora chegará. A nossa hora chegará no sentido em que abandonaremos essas funções. Se um dia viermos a exercer funções públicas, temos que ter noção que temos que preparar aqueles que vêm a seguir e aqueles que também vão assumir essas responsabilidades. Só assim todo o tecido social da República tem a possibilidade de nela participar e de agir também em construção da nossa vida coletiva.